É errado sentir medo? Não, não é errado sentir medo e é impossível não sentir. Então entenda, você vê que eu perguntei para eles se eles estão numa fase que eles sentem mais medo ou menos medo. Não foi para medir se vocês são mais corajosos hoje ou menos corajosos. Se vocês estão sentindo menos medo, pode ser que vocês tenham crescido, amadurecido, desenvolvido confiança, segurança, repertório, uma série de coisas, mas pode ser também que vocês não estejam fazendo coisas novas e grandes o suficiente, porque o medo só aparece quando você está fazendo algo novo ou diferente, geralmente pela primeira vez. Ele não aparece quando você já está fazendo algo que você já faz há muito tempo. Ninguém tem medo de respirar. Agora, se você estiver em um lugar onde você sabe que tinha um veneno, que tinha fumaça, aquele lugar estiver diferente ou estiver novo, você vai ficar com medo. Tá? Então, não é errado ou feio sentir medo. E o medo ele não tem o poder de paralisar ninguém. Diferente do que as pessoas pensam, o medo é uma percepção que você tem de alguma coisa. A paralisia é uma decisão que você toma, só que você toma inconscientemente. E por que a gente decide parar? Porque a gente entendeu as coisas de um jeito errado. Então, uma das nossas premissas do medo é: o medo é um equívoco e acreditar nele é uma tolice. Toda vez que você estiver simplesmente parando, dizendo eu só não faço porque eu estou com medo, você está acreditando em um equívoco. Acaba virando uma justificativa que a gente encontra para não fazer aquilo que a gente sabe que se fizer, talvez vai ter que arcar com alguma coisa, com alguma decisão, com alguma mudança, e a gente não quer ter essa responsabilidade. Então anotem aí, o medo é um equívoco. Toda vez que você estiver sentindo medo, pode anotar: eu estou equivocado. Medo tem alguma relação com crença limitante? Tem uma relação com o seu histórico. Toda crença ela é limitante. A gente não acaba com as crenças limitantes. A gente troca uma crença pela outra. A gente não tem como ficar sem crença limitante. Toda crença limita. Tem gente que acha que se casar vai ficar limitado. Tem gente que acha que se ficar solteiro vai ficar limitado. Eu tenho medo de gastar dinheiro e me faltar. Que seria uma crença meio associada à escassez. Você vai ter um padrão de escassez e quando você fica pensando vai faltar, vai faltar, vai faltar, você acredita em algo que está errado. Só que tem um padrão aí. O padrão do abundante, ele sabe que tem, sabe que vai acabar, mas ele sabe que tem mais. O escasso sabe que tem, sabe que vai acabar, ele não acha que não vai acabar, ele sabe que vai acabar, só que ele tem medo de ficar sem. Os dois, na primeira camada, eles sabem que tem. Você dá 3 bananas para um, você dá 3 bananas para o outro. O abundante vai desfrutar daquela banana, o escasso ele vai guardar e comer com culpa. Os dois sabem que tem. Quantas bananas você tem? 3. E o outro, quantas bananas você tem? 3. Você pergunta para o escasso, vai acabar? Ele fala, vai. E ele está certo. Você pergunta para o abundante, vai acabar? Ele fala, vai. Só que o escasso acha que quando acabar ele vai ficar sem. O abundante sabe que quando acabar tem mais. Ou ali, ou em outro lugar, ou de outra coisa. Então, quando ele fica com medo de ficar sem, ele está acreditando em uma mentira, uma meia-verdade ou uma ex-verdade. O que é uma mentira? Alguém falou que não tem mais banana no mundo. Isso é uma mentira. Uma ex-verdade. Alguém falou que um dia foi no supermercado e não tinha banana naquele lugar. Aquilo naquele dia era verdade, mas hoje não é mais verdade. Então é uma ex-verdade. Perceba que toda vez que a gente sente medo, a gente acredita no que as pessoas que a gente ama ou que nos amam, as pessoas que nos amam falam. E elas têm uma ex-verdade. Na época da minha avó, na época da ditadura, na época da pandemia, aquilo é verdade naquela época, mas não é verdade em outra época. Então a gente acredita em uma ex-verdade ou em uma meia-verdade. É sempre uma mentira, uma ex-verdade ou uma meia-verdade. Para mim, a meia-verdade é uma das piores que tem. A meia-verdade é a pior. É a que geralmente aquelas pessoas que querem nos segurar, só que esse segurar por proteção acaba sendo uma manipulação, elas colocam uma meia-verdade e depois dessa meia-verdade elas vão preenchendo aquilo com mentira e a gente vai acreditando. Como lidar
e como desbloquear esses medos que foram criados lá na nossa infância, né? E que ficaram registrados no inconsciente, né? E às conscientemente vezes no consciente mesmo. E a gente faz no consciente aquilo que estava no inconsciente, né? Não sei se tem alguma relação. Por isso que a gente traz o medo para uma situação. O que você sente? Eu sinto que tal coisa vai acabar. A gente sempre fala, nós somos racionais com reflexos emocionais. Eu trago o que a pessoa sente só para ela ficar presente para aquilo, mas não é a sensação que importa. Eu sinto que tal coisa vai acontecer, eu sinto que tudo pode dar errado, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ok, o que você pensa que faz você sentir isso? Aí eu já trouxe a pessoa para o racional. Se a gente acredita que o medo é um equívoco, o nosso papel no protocolo de combate ao medo é desmentir o equívoco que a pessoa está acreditando. Ela pode até não fazer aquilo que ela estava com medo de fazer, mas já vai deixar de ser por medo. Vai ser por decisão, por compreensão, por entendimento. Eu não vou investir porque eu entendi isso, isso e isso. Não é aquela coisa, eu não vou investir porque eu estou com medo de não dar conta. Eu não vou investir porque eu não estou com medo de conseguir. Eu não vou investir porque eu estou com medo de ficar sem. Entendeu? Então a gente vai desmentindo o medo, trazendo para o pensamento. O que você pensa quando você sente esse medo? Com quem você aprendeu a pensar isso? Quem pensa igual a você? A gente coloca a pessoa naquele universo da mentira e depois mostra para ela que talvez, mesmo tendo algumas verdades ali, não são as únicas verdades. A gente faz ela olhar para outro lugar. Ok, quem pensa diferente? Tem mulher que vira e fala, homem é tudo galinha. Com quem você aprendeu a pensar assim? Quem pensa assim igual a você? Quem faz você pensar assim hoje? Ok? Entendi o universo dela. Agora vamos sair desse universo pequeno. Tem alguém que pensa diferente? Quando você vira e fala, eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Ok, com quem você aprendeu isso? Quem pensa dessa forma? E a gente olha do outro lado e vira, tem alguém que pensa diferente? Porque talvez você esteja com medo de aceitar um desafio. A pessoa que te propôs aquele desafio possivelmente seja a pessoa que pensa diferente de você. Aí vale a gente entender por que ela pensa diferente, o que ela faz que faz ela pensar diferente, quais são as verdades dela. A gente coloca a mentira e a verdade e aí volta para a dependência emocional. Porque muitas vezes a gente se obriga a pensar igual a pessoa que a gente ama. Eu preciso pensar igual a minha mãe. Eu preciso pensar igual às minhas irmãs, eu preciso pensar igual aos meus amigos, eu preciso pensar igual aos irmãos da igreja. Porque se eu pensar diferente, eu vou ser criticado, eu vou ser deixado e volta para aqueles 3 tipos de otimistas sem resultado. Quando o medo ele é relacional, aliás, comportamental, por conta de um comportamento, e se várias pessoas ao decorrer da sua vida te falam meias verdades ou verdades que você não acredita, e isso entra em você como uma verdade absoluta. Como eu faço para desmentir esse medo que eu venho acreditando a minha vida toda? Então, como eu faço para conseguir desmentir esse medo e acreditar que ele não é real e deixar de ser irracional na minha cabeça, porque para mim ele é racional? Legal. Sem querer, você falou a coisa certa. O medo, ele é relacional. Você sente mais medo por acreditar na pessoa que você conhece, que você gosta e que gosta de você, do que de acreditar em outras pessoas. Existem outras pessoas dizendo algo diferente. A mensagem delas é diferente, a vida delas é diferente. Toda vez que eu estou no palco, que eu estou na live, eu tenho um post, alguém chega para mim e me pergunta, qual a sua religião? O que ela está dizendo? Se a sua religião for igual à minha, eu tenho autorização para acreditar em você. Se a sua religião for diferente da minha, mesmo que eu goste do que você está dizendo, eu vou continuar acreditando nas pessoas que são da minha religião, porque eu não quero desagradá-las, eu não quero confrontá-las, eu não quero ter problema com elas. Então, sim, o medo é relacional e ele vem sendo confirmado apesar de ser uma mentira. Nossa família, em geral, a igreja, as igrejas, em geral, a mídia está sempre confirmando os nossos medos. E não é nada contra igreja A, igreja B e tal. Por quê? A religião ela tem um viés espiritual e um viés social. É daí que, em geral, vem o sinal da cruz, sabia? As pessoas estão ligadas com o Deus que elas acreditam e com as pessoas que acreditam no mesmo Deus
que elas. Então, muitas vezes, quando ela não encontra a confirmação em cima, ela busca a confirmação do lado. Será que eu posso fazer? Será que Deus vai gostar? E aí você tem, muitas vezes, um controle social, não é espiritual, não é religioso, um controle social com balizas do medo. Desde criança, nós somos educados a partir do medo, e um medo relacional. Se você fizer, eu vou ficar triste. Se você for lá em casa e disser para os meus filhos, se você fizer ou se você não fizer, a tia vai ficar triste, eles vão olhar para você e dizer, tá? Mas você dá conta de lidar com isso, você é adulto, eu sou criança. Ah, eu vou ficar triste, lide com isso, é problema seu. E quem vai lá em casa não pode chantagear os nossos filhos e babá não pode ameaçar os nossos filhos. Se pode é porque pode, se não pode é porque não pode. Não é porque o papai vai ficar triste, não é porque o papai do céu vai ficar triste. Entenda, se uma pessoa é educada a deixar de fazer porque o outro vai ficar triste, ela já tem um medo relacional. Se eu fizer, o outro vai ficar triste. Olha a meia-verdade. Se eu fizer, o outro vai ficar triste? É verdade. Se ele ficar triste, ele vai sofrer, ele vai adoecer e a culpa vai ser minha? Essa parte é mentira. Mas quando você junta as duas coisas, cria-se uma mentira de causa e efeito. Quando alguém vira e fala, seu pai morreu de desgosto porque você assumiu a sua homossexualidade. Aí você vira e fala, peraí, ele pode ter ficado muito triste, mas se ele ficou desgostoso da vida dele, são outros 500. Se ele morreu, são outros 500. A gente precisa separar. Por isso que eu nunca acredito quando as pessoas viram e generalizam o que elas estão passando. Todo homem que eu conheço é galinha. Quando ela me fala isso, ela diz, você é galinha. Eu falo, peraí, eu não sou. Você acabou de me conhecer e eu não sou galinha. Todo homem que eu conheço é casado. Não, tem homem que não é casado. Quando a pessoa fica no todo, todos, sempre, nunca, peraí, ela está usando essa informação para manter o medo. Vou chegar onde é que a gente desmente. Entendendo o que confirma essa mentira. Porque se você puxar na memória, você tem confirmações de que o que você está falando não é verdade. Quando alguém vira e fala, você só atrai homem ruim. Eu falo, é mentira. Teve homem bom que você não deixou entrar na sua vida. Então, eu não posso dizer que você só atrai homem ruim. Ah, você é uma pessoa que não é boa o suficiente. Em algumas coisas sim, em outras coisas não. Em algumas coisas você vai ficar boa o suficiente, em outras você não vai ficar. Então a gente sempre traz para o racional, e aí uma dica para vocês. A pessoa que sustenta o medo de vocês tem um motivo e um objetivo. Ela tem uma intenção e uma expectativa. Então quando a pessoa traz isso para você, para te paralisar... Ela tem consciência disso? Às vezes tem, às vezes não. A pergunta dela foi, ela tem consciência disso? A resposta é, às vezes sim, às vezes não. E muitas vezes, às vezes não tem, e quando você traz a consciência, ela continua fazendo da mesma forma. Eu tinha medo de não ser boa o suficiente, profissionalmente falando. Uhum. Isso seria um medo, realmente? Ou estaria ali uma questão de alguma rejeição misturada com medo? Legal. O medo, ele nunca anda sozinho. Tá? É legal a gente já trazer as premissas. Se você passar na frente de uma obra, você é uma mulher bonita, quantos anos você tem? 36. Casada ou solteira? Namoro. Namoro. Você passou na frente da obra e o peão vira para você e grita, aô, lá em casa. Será que você vai ser boa o suficiente para ele? Acredito que sim. Então por que você disse que você não é boa o suficiente? Eu pensei mais na questão profissional, sabe? De ter que dar conta de Mas tudo. perceba que quando a gente separa, já muda. Aquilo que era uma verdade, Sim, já dá inteira uma balança. verdade, né? Inteira verdade. Eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Para todas tá? as esferas. Para todas as esferas, para Tá, todas as entendi. pessoas. Agora, olha que louco. Pensa numa pessoa que você gosta muito, que a opinião dela conta muito para você. Minha irmã. Sua irmã. Você está com a sua irmã, passando na frente da obra, sua irmã está de preto, você está de vermelho. E aí o peão diz, ô, essa de vermelho aí, ô, lá em casa. Até aqui você acha que você é boa o suficiente para o peão.
Sim. Aí ela vira e fala, ih, encalhada, dedo podre. Já mudou a sua opinião sobre si acerca do mesmo peão. Sim. É perigoso você olhar e falar assim, só mexeu comigo porque não presta. Porque eu tenho dedo podre, todo homem que mexe comigo é um homem ruim. Todos os nossos medos carregam uma verdade. A gente sempre trabalha com percepção, decisão e ação. Você perguntou como que a gente desmente o medo. Eu percebo, eu decido e eu ajo. Quando você tem um medo, a gente fala que esse PDA está descontrolado. Você não percebe claramente, você pega uma informação velha, geralmente emprestada dos outros. Depois você decide, sem perceber que está decidindo, e você age. E geralmente o agir é paralisar. E a gente fica buscando confirmação nas nossas relações. E o medo é parente da culpa. Geralmente, quando você sente o medo sozinho, você fica com um prejuízo. Quando você sente o medo com os outros, aquela pessoa que coloca medo em você, se você rompe o medo, ela troca o medo pela culpa. Tem um monte de gente que vira pra gente e fala assim, eu avisei que você ia dar errado quando você viajou, eu avisei que você ia dar errado quando você casou, eu avisei quando você ia dar errado. Peraí, você só tinha cartada para os meus erros, para o meu acerto você não estava apostando em nada, então é claro que você ia acertar se eu errasse. Então aquela pessoa que está dizendo, eu avisei, ela está reforçando o seu medo. Qualquer medo que você estiver sentindo, quando você estiver prestes a fazer algo novo ou importante, você tem que sentar e falar, peraí, por que eu penso isso? Porque a gente carrega medos. Por exemplo, eu tinha medo de me casar e minha mãe sofrer. E a culpa ia ser minha. E aí, sabe o que eu fiz? Eu me casei e fiquei tentando arrastar minha mãe para minha vida. Para quê? Para ela não sofrer. Então, muitas vezes, a gente está carregando coisas que a gente ouviu e não se lembra que ouviu, mas só deu importância porque era de alguém importante pra gente. Nós não temos que culpar as pessoas. Muitas vezes, eles só dão a informação que eles têm. Às vezes, eles dão informação no mau momento. Às vezes, dão informação na raiva e nem percebe o que falou. Você não lembra de tudo que ouviu e as pessoas não lembram de tudo que disseram. E quando essa pessoa que vai reforçar o meu medo não é uma pessoa que eu amo ou que eu me importo? Eu tenho medo de ficar sozinho, de ser uma pessoa sozinha, porque eu me sinto uma pessoa sozinha e eu sempre ouço que eu sou uma pessoa sozinha, do mesmo jeito que mulheres ouvem, essa menina é pra casar ou pra namorar, esse cara é pra casar ou pra namorar. Eu sou um cara gay e eu sempre... Mas você ouve que você é pra casar? Eu ouço que eu não sou pra casar. E sempre ouço a mesma coisa. Porque eu acho que eu externo uma coisa que ou eu não sou, ou é medo, ou coisa do tipo. E você ouve isso de gays também? De gays, de héteros. De gays que se interessariam por você? Uhum. Tipo, eu gostei de você, mas você não é pra casar. É o que mais acontece. Mas essa pessoa tá buscando alguém pra casar? Você tem coragem de se casar com um gay e ser um exemplo de casamento melhor do que os seus pais? Hoje não. Hoje não. Não. E olha que louco, olha a pergunta que eu fiz. Você tem coragem de se casar e ter um casamento magnífico, memorável com um outro homem e ter um casamento melhor do que os seus pais? E você, no fundo, deveria desejar justamente isso, já que eles não te protegeram o suficiente, etc e tal. Mas aí eles se envergonham e se você for feliz, você vai acabar com essa vergonha deles. Entende? Eles não vão ter um motivo para justificar o afastamento, justificar as falhas e os erros. Então, no fundo, a sua falta de sucesso na vida amorosa é para preservar a sua relação com seus pais, por incrível que pareça. Uma pessoa criada em uma família, em um ambiente, sente um medo. Uma pessoa criada em outra família, em outro ambiente, não sente esse medo. Uma pessoa criada em uma família, de um jeito, sente um medo. Uma pessoa criada na mesma família, de outro jeito, não sente esse medo. Tem filho que tem medo do pai morrer e o irmão não tem esse medo. Então, nós precisamos olhar para isso. E quando você olha para esses lugares, você descobre quais medos você carrega, por que você carrega e quem colocou e quem mantém esses medos ali. Eu vou te falar, se você resolver isso, você se casa com um homem ou com uma mulher, para ser tão feliz quanto você quiser.
Eu te conheço no seu íntimo e posso te prometer nos seus olhos que isso é extremamente possível. Agora tem um ponto importantíssimo aqui. Histórias são fatos registrados com percepções emocionais. Quando a gente coloca emoção diante de um fato que a gente conheceu ou viveu, o nosso registro deixa de ser o registro do fato. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo na vida das pessoas que nos ensinaram a viver, as pessoas que nos ensinaram sobre dinheiro. Elas tinham? Elas foram felizes com o dinheiro que elas tiveram? O dinheiro veio fácil? O dinheiro ficou na mão delas? As pessoas que nos ensinaram sobre relacionamento, elas eram felizes? Elas tiveram um relacionamento? Coitada das meninas que vivem próximo das mães solo. Porque não existe mãe solo, existe mãe sem homem acompanhada de outras mulheres. E muitas vezes essas mulheres são crianças. Ela não coloca um homem para cuidar daquela criança ou dela e da criança, mas ela coloca outra criancinha para cuidar daquela criança. Então não tá solo, pô. Se você é solo, que seja solo mesmo, porque senão você chama uma menina para brincar de casinha, ela se torna mãe aos 5, aos 7, aos 10, quando chega a 20, 25, ela tem pavor de filho. Ela vira e fala, não, filho dá trabalho demais. Eu já cuidei do filho da minha tia e da minha tia quando minha tia estava mal. Se tornou mãe de um monte de gente. Então todos os nossos medos, especialmente os que aparecem em momentos importantes da nossa vida, eles precisam ser desmentidos. A mulher ficou ouvindo que o tio dela traiu a tia dela só porque ele ganhou dinheiro. Que fulana foi traída porque o cara ganhou dinheiro e foi para esbórnia. Aí ela começa uma carreira hoje, o marido dela começa a ganhar dinheiro. Quando ele pensa em comprar um carro novo, sabe o que ela faz? Não precisa disso. Quando eles estão prosperando, ela bloqueia. Por quê? Na cabeça dela, ela acredita que se ele ganhar dinheiro, ele vai trair ela. Aí vamos falar das pré-quedas, ele compra o carro e ela bate. Ela bate o carro por quê? Eu não vou deixar sobrar dinheiro para você. Se sobrar dinheiro para você, você vai gastar com rapariga. Igual meu avô, igual não sei quem, igual não sei quem, igual não sei quem. Então os nossos medos, o Lampião colocou muito bem, eles são relacionais. São de informações que a gente teve acesso e a gente teve acesso das pessoas que a gente ama. Então no protocolo de combate ao medo, você vai trabalhar medo simples, medo de dirigir, medo de falar para a câmera, medo de empreender, medo de vender, medo de cobrar mais caro. Só da pessoa eliminar, por exemplo, o medo de cobrar mais caro, já valeu o investimento dela. Por quê? Porque ela vai cobrar mais caro e geralmente as pessoas estão dispostas a pagar. Então, se você não preencher essa ficha, preencha. E eu quero que você tenha em mente aí os seus 3 principais medos. E quais são os principais? Os que estão impactando a sua vida hoje.